Hoje nós viemos aqui na Casa de Brusque, um lugar bonito que muitos cidadãos de Brusque não conhecem. E aqui ao meu lado está a Ana, ela que é uma das responsáveis aqui pela exposição Casa das Mulheres. Hoje é só das mulheres o palco, e eu vou ser intrometido, vou ser o único que vou estar aqui então, né, Ana? Como é que vai ser essa exposição hoje? Então, Brusque realmente tem que orgulhar-se das mulheres artistas que possui. Esta cidade, ela realmente tem um grande acervo cultural. Hoje a Casa de Brusque recebe com muito prazer 14 jovens senhoras e jovens que expõem a sua arte, o seu trabalho, para realmente mostrar a todos do que somos capazes. E estamos fazendo isso, é muito bom que se diga, ainda em homenagem às mulheres, ao Dia Internacional das Mulheres. E resolvemos homenageá-las com essa exposição, onde o talento feminino é realmente o maior. Concordo, né? O talento feminino, né, aliado ao masculino, ninguém segura, né? Sim, nós realmente temos que dizer que não somos feministas, entendemos que a parceria é que nos faz maior e melhores, mas estamos mostrando em Brusque também essas 14 artistas visuais, como também é preciso frisar que fizemos aqui uma homenagem a duas grandes pintoras que aqui residiram, que aqui moraram e que iniciaram a pintura em Brusque, que é a dona Hilda Krause e a dona Elfrida Germer. Essas duas senhoras que já partiram nos deixaram um legado muito bom. E hoje, nessa exposição, prestamos realmente a nossa homenagem a essas duas artistas brusquenses que marcaram época. Que bonito, tá vendo? Recordar o passado é viver um bom futuro. E é claro, as pessoas que aqui conviveram, deixaram a sua marca, e nós também vamos deixar a nossa marca, que também vamos ser lembrados para um futuro aí. Mas agora nós vamos ver tudo o que aconteceu aqui e toda a cerimônia de abertura aí dessa belíssima exposição. Então vocês estão vendo um pouquinho aí da exposição A Casa Delas. Aqui ao meu lado está a Marina, ela que é uma das artistas que está expondo aqui. Marina, como é que é o seu trabalho aqui? Meu trabalho é figurativo, eu trabalho com manchas, também trabalho com abstrato, mas no momento estou me dedicando muito aos rostos, né? A figura humana. Mas é gratificante trabalhar com arte, né? Sem dúvida, sem dúvida. É relaxante? É relaxante, a arte nos transporta para uma sensibilidade maior, para uma observação mais acentuada de tudo que acontece, principalmente no meu caso, a natureza. Totalmente assim, um anti-estresse muito poderoso, né? Sim, é como expurgar certas coisas, né, da alma. E é um trabalho assim que gratifica quando você começa a fazer o trabalho e de repente você vai vendo ele se transformar, isso dá uma sensação muito agradável. Sim, é exatamente isso. Muitas pessoas pensam que quando se cria, pelo menos no meu caso, tu inicias uma construção de uma obra
muitas vezes ela toma a dimensão dela e o caminho dela. Então tem que haver aquele prestar, aquele olhar, prestar uma atenção para que tu converses com a obra para ver quando é que tu tens que parar, quando é que tu tens que seguir. Muitas vezes um trabalho que era para ser finalizado num determinado objetivo, ele acaba indo por um outro viés, né? Isso é muito interessante. O projeto começa numa ideia e não termina naquela, vai mudando conforme a arte vai aparecendo. Ele pode mudar conforme o entorno ou sei lá o que, tudo que envolve a composição artística, né? Eu tenho aqui 2 esboços da minha netinha chamada Iris, já há um tempo em casa que eu tinha e hoje resolvi emoldurar já numa homenagem até às crianças também. E essa é uma brusquense com a filha, a Silvinha, que tinha uma fotografia e me pediu para perpetuá-la numa pintura a óleo. Então vocês viram aí um pouquinho da arte da Marina, excelente. É assim que a nossa arte aqui na cidade continua mostrando belos artistas, pessoas interessantes aqui da nossa cidade. Vocês estão vendo aí então a exposição aqui na Casa de Brusque, uma bela de uma exposição onde diversos artistas estão expondo a sua arte. E aqui ao meu lado, é claro que eu não podia deixar de entrevistar Silvia Teske, uma artista plástica famosa da nossa cidade. Aliás, todas são famosas, né? Com cada um. Eu disse agora há pouco lá para Ana, né? Nós estávamos em off conversando. Sim. Eu disse, aquele catador de lixo ou um juiz, ele também faz uma obra de arte. Cada um faz a sua maneira. Né? É verdade. Mas vamos falar da tua obra de arte aqui. Como é que é a inspiração? O que te levou a fazer essa obra de arte? Bom, primeiro porque essa exposição, né, a casa é delas, tem a ver com o feminino. E eu, nesse momento da minha vida, aliás, sempre trabalhei com a figura feminina, sempre foi o meu carro-chefe. E agora, já faz uns 4, 5 anos que eu trabalho com essas mulheres que eu chamo as inadequadas. Então passou por tias, por avós, por solteironas, enfim, a tia propriamente dita. E essa faz parte dessa série. Só que essa aqui particularmente chama Garotas Alteradas, e onde eu estou trazendo também a colegial, a estudante, aquela que cabula a aula, aquela que vai para a sala do diretor, aquela que não se adequa, né, à sociedade ou às regras que são impostas. E trouxe isso porque eu acredito que a mulher, ela vive esse drama constantemente, mesmo que ela acabe se adequando por força das circunstâncias, né? Mas eu acredito mesmo que o mundo muda e se transforma justamente por causa desse entusiasmo e dessa intensidade feminina, que começa aí, na adolescência. Tá bom então, pessoal, vamos continuar aí a matéria. Nós estamos aí mostrando a casa das mulheres, né? Com certeza, e sejam muito bem-vindas. Venham ver a exposição vai ficar até dia 24 de abril. Então venham aqui visitar, aproveitem para visitar o Museu da Casa de Brusque, que é super importante para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cidade. Vamos lá.
Então nós estamos mostrando um pouquinho aí, onde uma exposição bonita, uma exposição onde diversos artistas do sexo feminino hoje, porque é a Casa das Mulheres hoje, né? Não, mais de ninguém. Eu estou aqui demitido hoje. Mas, Vani, a exposição... Tem que falar delas, né? É claro, né? Que seja eu, então. Como é que diz aquela? Oh, bem-vindo entre as mulheres, né? Que seja alguém que saiba do que tá, que conheça, né? Conheço. Né? Vani, em que te baseou essa tua obra de arte? Bom, em primeiro lugar, a gente foi convidada para participar desse evento, né, em comemoração ao Dia da Mulher, e tiveram a feliz ideia de convidar as artistas de Brusque, as que foram, que já partiram, mas que serão eternas, né, dentro do nosso meio, né, porque deixaram obras que ficaram marcadas. E aí ela nos convidou. A cada um, não há pretensão nenhuma, né? Somos assim amadoras, mas que fomos convidadas para participar. Cada um tinha que fazer, tinha que criar, ou colocasse aqui o que fosse. E eu pensei muito. Eu falei, meu Deus, eu queria fazer alguma coisa assim que pudesse falar um pouco de mim, né? Da liberdade, da coisa de se desprender. E me veio esse insight da figura de uma mulher assim, sem pudor, com vontade de ser ela mesma, de se entregar, porque a minha obra chama-se A Entrega, assim, mas assim no sentido se integrar à vida dela, né? Integrar ao tempo, às coisas, à liberdade dela, sem nenhum tipo de querer se encobrir ou se esconder de nada, mas sendo o que ela é. Então eu acho que eu hoje vou fazer 61 anos, então hoje eu conquistei isso, né? Essa vontade de ser e poder dizer hoje que eu sou o que eu quero ser. Não importa o que acham, se não acham, mas aquilo que eu sei que me faz bem. E eu acho que esse quadro tem um pouco da minha essência, né? Dentro disso que eu tentei passar, é a liberdade de ser quem eu sou, independente do que os outros possam achar. Em cima disso, né? A nossa sociedade, ela cobra um pouco assim, e nós achamos que eles cobram, né? Se eu fizer isso, eles vão falar. Se eu não fazer, eles vão falar. Então vamos viver. Deixa pra lá, né? Se vocês falam ou não falam, eu não tô nem aí, né? É mais ou menos por aí, né? É por aí, claro. Mas eu acho assim que a gente tem que ter a autonomia de sermos quem somos, quando a gente sabe que essa é a nossa raiz, que essa é a nossa essência. Não adianta eu me mostrar de um jeito e internamente não ser eu, né? Então... Viver de rótulos. Isso. Para mim foi uma experiência agradável, eu gosto, há muitos anos eu pinto, já participei de bastante exposições, mas sempre, como eu disse, sem pretensão nenhuma. Só tendo a felicidade de mostrar uma arte para as pessoas, né? E é uma terapia, né? Ah, com certeza, com certeza. A arte é uma terapia. Essa é a maior obra de arte. É verdade.
onde se fala em arte e cultura, não podemos deixar de registrar a presença da Eudes, ela que é superintendente aí da Fundação Cultural. Hoje a Fundação Cultural tem um dedinho nessa amostra aí, que a casa é delas, né? Então, mais uma vez a Casa de Brusque está fazendo uma bela exposição, como já participamos de algumas ano passado, e esse mês especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E hoje o que a gente está vendo aqui é um belo espetáculo, né, de obras, de artistas plásticas locais, de mulheres que estão mostrando o que tem de melhor através da arte, né? E a gente também tem o prazer de destaque de uma delas, a Denise Dubiela, também que faz parte do quadro funcional lá da Fundação Cultural. E a gente está aqui hoje também nessa parceria com a Casa de Brusque para prestigiar esse momento tão importante para as nossas artistas mulheres. Nós mostramos no dia 8 aí de março, que é o Dia Internacional da Mulher, todo o evento que originou-se o Dia da Mulher. Então foi uma luta grande de lá para cá, uma conquista, onde as mulheres conquistaram todo o seu espaço, né, hoje? Então, hoje, se a gente for analisar a mulher no mercado de trabalho, a mulher no campo da arte, a gente já evoluiu e temos muito a conquistar, né? E tudo depende sempre da iniciativa e da vontade de a gente estar fazendo também esse trabalho, mostrando, né, a arte da mulher brusquense. Então, esse momento aqui na Casa de Brusque, essa exposição que fica até final do mês, né, os brusquenses têm a oportunidade de conhecer essas mulheres que fazem parte já da história, da cultura da nossa cidade. Nós estamos mostrando aí para vocês, a casa é dela, uma exposição bonita aqui na Casa de Brusque. Aqui ao meu lado está a Marli, ela que também é uma artista que está representando aqui a sua obra de arte. Marli, do que trata-se a sua obra de arte? Bom, eu trabalho uma linha mais moderna, como vê, né? E traz sempre assim um figurativo na minha obra, né? Não é um abstrato, mas não um abstrato puro, assim, eu busco sempre trazer uma leitura, né, que eu possa passar para as pessoas, assim, algo de bom, tipo aqui, como nesta obra, ver pássaros, né, que é a coisa da vida, né, assim, a beleza da vida, né. Então é isso, eu dou aula também e passo para os meus alunos essa coisa de trabalhar esses momentos de criação, né. Então é isso. Já que você falou que dá aula, né? Passa um telefone, o pessoal de repente quer aprender a fazer arte, porque a arte é uma terapia hoje em dia, no meio tumultuado que nós vivemos, né? A casa é? A casa é delas. Boa noite, senhoras e senhores. A Casa de Brusque apresenta neste momento mais uma intervenção cultural, sempre em parceria com a Prefeitura de Brusque e a Fundação Cultural de Brusque. Estamos honrados com a sua maravilhosa presença. Como afirmou Walter de Oliveira, a mulher é uma arte. E esta arte está aqui bem representada nelas e nas suas obras expostas. Cada expressão que os objetos artísticos traduzem é uma concepção mais interna da criação que a mente do artista pode imprimir. Sendo assim, as obras falam por si através de uma linguagem própria que liberta o objeto do sujeito criador. Victor Hugo afirmou: o homem é a mais elevada das criaturas e a mulher o mais sublime dos ideais. Como ele estava certo.
Este evento não seria possível sem a dedicação da senhora Ana Maria Soprano Leal, a senhora Elizabeth Bonatelli e a artista visual Vânia Gevaerd, mentoras e curadoras desta exposição. A exposição é uma homenagem em memória às artistas visuais Frida Germer e Hilda Krause, pelo seu destaque como precursoras da arte e da cultura de nossa cidade. Portanto, elas são criadoras do movimento de vanguarda da arte plástica na região e em nossa cidade. Convidamos então o senhor Luiz Guilherme e sua esposa, representantes da senhora Frida Germer, para... Da senhora Hilda Krause, né? Isso, Hilda para vir à frente. Perdão pelo equívoco. E a senhora Edla, representante da senhora Frida Germer. E a irmã O meu nome tem a irmã também. A sua irmã é A irmã também tem. A sua irmã é o nome? Érica, vem cá. A Érica também. Convidamos as artistas plásticas. Bianca Genesini está presente. Ela está. Marli Maria Gevaerd. Para vir aqui. Vânia Gevaerd. Ah, não é bem ordem. Silvia Teschi. Denise Dubiela. Marina Dauer da Silva, Suzana Bianchini, ou representante, ela é de Florianópolis, né? Está em Florianópolis. Vani Zen, Irna Martendal, Elisane Marcos, Rejane dos Santos Gomes, Maria da Glória Dietrich, Maria Raquel Gomes, Aqui também. Mato Grosso. E Márcia Cardial. Convidamos então a senhora Terezinha de Batim, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, para vir aqui também. Já está. Registramos a presença de vários artistas plásticos, escritores, né? Pessoal do teatro, a presidente da Fundação Cultural de Brusque, Eudes Pavese, sempre nos apoia, né? Gostaríamos de colocar em aberto a palavra. Convidamos então a doutor Leal para proferir as palavras. Dona Terezinha, então. Autoridades que foram aqui nominadas, familiares das nossas artistas hoje de arte visual que foram pioneiras em Brusque, Hilda Krause e Frida Germer, artistas plásticas da nossa Brusque de hoje, são 14 aqui presentes, associados da SAC e senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Senão, ao final, a gente acaba esquecendo de uma virtude principal, que é a gratidão. Eu acho que a gratidão deve ser uma das virtudes que nós devemos colocar no altar das nossas práticas e discursos, sempre em evidência. Por isso eu vou começar agradecendo a presença da nossa presidente da Fundação Catarinense de Cultura, que se deslocou de Florianópolis para prestigiar esse evento aqui da nossa cidade. Também agradecer a presença de Eudes Pavese, que é a responsável pela Fundação
Cultural de Brusque e que sempre nos tem apoiado em nossos eventos. Agradecer, mais uma vez, a presença dos familiares das duas artistas aqui homenageadas. Agradecer a essas pintoras maravilhosas que aqui estão com o seu talento. E agradecer também às organizadoras que trabalharam com muito esmero para que essa exposição pudesse acontecer. Ana Maria Leal, Elizabeth Bonatelli, a artista Vânia Gevaer e o nosso incansável funcionário Aldonei Lopes. Essa exposição, ela surgiu de uma ideia já discutida no final do ano passado, para homenagear a mulher no momento em que, em todo o mundo, se comemora o Dia Internacional a ela dedicado. Não foi possível realizar esse evento exatamente no dia, mas ele está acontecendo no contexto desse momento em que todos nós devemos nos lembrar da presença da mulher na vida e na história da humanidade. Uma história feminina de sofrimento, de muita dedicação à vida doméstica. A mulher, até recentemente, viveu para o lar e para a família. E na área da pintura, propriamente, especificamente falando, se nós fizermos um retrospecto da história da pintura, desde o momento em que a Idade Média estava terminando e que surgiram as primeiras manifestações de beleza pictórica, não conhecemos uma mulher sequer pintora. Veio o Renascimento, com todo o ressurgimento da arte, e nenhuma mulher. Fala-se de Leonardo, mas de Leonardo a mulher sempre foi objeto para os seus trabalhos e as suas pinturas. Veio a pintura clássica. Também desconhecemos a mulher nesse período tão rico da cultura humana. E veio o impressionismo. Lembramos de Van Gogh, de Renoir, de Monet, mas não de uma mulher. Só no século passado é que a mulher, se libertando dos preconceitos, da vida submissa dedicada ao lar, é que começou a participar da vida econômica, da vida social, da vida política e da vida cultural. E aí quebrando tabus, quebrando preconceitos. A história da pintura de Brusque é exatamente a contradição desse processo histórico que sempre alijou a mulher. Por quê? Porque se nós fizermos um retrospecto da história da pintura brusquense, vamos ver que as duas mulheres, Hilda Krause e Frida Germer, a nossa Frida Kahlo, é que iniciaram esse movimento tão rico que hoje aqui está representado. Graças a elas, nós temos uma escola de pinturas em Brusque. Graças a elas, nós temos toda essa trajetória de uma comunidade voltada para a pintura. E hoje, essas 14 artistas, pintoras e escultoras, estão aqui para expor o talento do seu trabalho. A Casa de Brusque está reconhecida, está muito grata a essas mulheres. Eu escrevi aqui o final do meu discurso, para não esquecê-lo. Eu queria dizer o seguinte, a vocês, 14 mulheres talentosas, que se sintam em casa. Vocês merecem, pela arte, pela cultura e pelo talento. Neste momento, e até o próximo final de semana, esta casa, transbordando em arte pictórica, e com todo o mérito de vocês,
mas não só até o final desta exposição, porque este bucólico espaço de arquitetura em Chaimel, com ares coloniais, a lembrar nossos antepassados que aqui chegaram de terras tão distantes, estará sempre com suas portas abertas para acolher a arte e a cultura de Brusque. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu quero parabenizar as organizadoras e curadoras desse evento, parabenizar o João José Leal, meu professor no curso de administração, época em que o meu sonho era grande, mas não para imaginar que numa noite como esta eu tivesse a honra de estar na minha terra e para falar e homenagear mulheres tão fortes, mulheres que fazem a diferença, mulheres que fazem a arte, mulheres que têm a alma nos olhos e que têm o coração nas mãos. Sem isso é impossível fazer arte. Eu fico muito orgulhosa de estar à frente da Fundação Catarinense de Cultura, de onde trago também o abraço a todos vocês e o reconhecimento por essa noite do nosso secretário de Estado, Cultura, Esporte e Turismo, o Felipe Melo. Estava com ele numa reunião e disse: preciso correr porque preciso chegar em Brusque, não gosto de chegar atrasada, não perco este evento por nada. A Vânia havia comentado este evento comigo bem no início do ano e ela disse: vou te mandar um convite. Eu disse: anota porque eu estarei presente. E para minha alegria, logo ao chegar, e comecei a ver tantas faces conhecidas, né? E saber que esta noite é uma homenagem a Hilda e Frida. Que mulheres que realmente fazem a diferença. Como o professor dizia, durante quantos e quantos anos o que a mulher pintava, e se pintava, ficava no corredor da sua casa. Hoje nós estamos expondo. Eu tenho o prazer sempre de ver em todos os corredores da FCC, no nosso MASC, na Sala Lindolfo Bell, onde eu quero ter o prazer de tê-las, vocês mulheres brusquenses, expondo, né, a arte que pulsa. E eu costumo dizer a eles sempre que a FCC, o SIC, é apenas um amontoado de tijolos se não tiver lá dentro uma arte que fala, que canta, que chora, que grita, que pede socorro, mas que aplaude, ainda que sem dizer nada. É uma maravilha estar onde está a arte. E essa noite encontrar a Glorinha, somos primas. Né? E logo quando eu cheguei, eu olhei de esgueira e falei: esta obra é dela. E quando eu vim caminhando e cheguei aqui, sem precisar olhar, eu disse: essa obra é de Silvia. E a gente começa a reconhecer, né, nos traços do artista. E depois eu segui e falei: nossa, que parecido com um quadro que eu tinha até pouco tempo na minha sala. E eu olhei: Susana Bianchini. Já fomos vizinha, eu fui vizinha da sua mãe, que prazer de ter essa noite aqui, tá, Susana? Não sabia, senão poderia ter vindo de carona comigo. Então, assim, o prazer dessa noite é meu. Eu quero parabenizá-las de novo e dizer que eu desejo a cada uma de vocês o sucesso mais do que merecido. Deixamos de ser mulheres que faziam arte batendo os talheres na panela. E aí depois se lavava as panelas e a nossa arte desaparecia. Agora a nossa arte está nos livros, a nossa arte está nas obras, estão nas telas. Eu costumo dizer que onde estamos nós mulheres? Nós estamos onde está o trabalho. Por que mulher inveja mulher? Porque que outro ser eu iria ter inveja? Eu invejo aquelas que fazem
o bem feito e o belo. Então eu tenho inveja de vocês, a inveja boa. Muito obrigada por essa noite. Convidamos então o representante da Hilda Krause para, se quiser proferir algumas palavras. Que palavras buscar para exprimir com fidelidade o que passa no coração já de um quase velho, ao ver aqui homenageado a sua mãe juntamente com tantos artistas importantes. Especialmente no momento em que os primeiros açoites da serenidade já me roubam parte da memória. Por isso peço desculpas por não fazer a nominata. Mas certamente é preciso proferir algumas palavras de gratidão, conforme falou o professor Leal, e também de felicitações. Se a gratidão, se a tolerância é a mãe da virtude, a gratidão é a madrinha. Não é mesmo? Penso que o artista em si tem uma vivência afetiva extraordinariamente exuberante. É difícil expressar no cotidiano, na vida comum, a alma do artista. Daí ele o faz pela sua arte, por cima, para que quem tenha olhos possa enxergar. É extremamente rica a vida do artista, e eu tive esta prova convivendo com a minha mãe. E ela adorava as suas alunas, adorava os artistas, e sempre que eu vinha ela falava de vocês. Vejo nessa solenidade de hoje um pouco da transcendência, porque a arte transcende a própria vida. O artista se vai, a sua obra fica, dando recados, dando a sua mensagem por séculos. E quero felicitá-los por essa solenidade. A pessoa que manteve contato comigo, Dona Vânia Gilberto, peço permissão, em nome dela eu faço os agradecimentos, as saudações a todos os organizadores desse magnífico evento. Um povo que não cultua a sua história, renega o seu passado. E é com grande satisfação, como brusquense que saí daqui aos 16 anos, eu posso ver que a minha cidade continua respeitando os seus antepassados, enaltecendo a memória daqueles que trabalharam para erguer a cultura aqui no nosso município. Fico lisonjeado com a presença da presidente da Fundação Catarinense Cultura, as demais autoridades, representantes da cultura aqui de Brusque, e dizer mais uma vez, comovido, tocado na alma a todos vocês, muito obrigado. Representante da artista Frida Germer, Dona Edna. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Um povo que preserva os acontecimentos de seu passado, que preserva o feito de seus antepassados. Ele está criando a sua história, está escrevendo a sua história e com ela consolidando a sua cultura e as suas tradições. Muito obrigado e parabéns, povo brusquense, por mais esse evento. E felicitações e obrigada pela equipe organizadora, a senhora Elizabeth Bonatelli e a senhora Ana Maria, pelo evento e por sua equipe, pelo trabalho. E falar de Frida Germer é o quê? Falar de sua alegria pela vida e por seu dinamismo. Ela foi uma senhora que viveu até os 92 anos e com muita alegria participava de todas as festas na família, nunca se retraía. E dinamismo, porque nós éramos uma família grande, de parcos e de escassos recursos, e ela sempre procurou, através de seu dinamismo, complementar o orçamento doméstico. Portanto, naquela época ela já tinha uma confecção com 3, 4 costureiras e costurava camisas e blusas que vendia para o pessoal que nós
da nossa redondeza. Mais tarde, ela estudou o segredo terapêutico das plantas. Ela introduziu na nossa cidade o remédio homeopático, que ela buscava ou mandava buscar de São Paulo, e tinha muitos clientes. Mais tarde, então, que ela resolveu pintar nos seus quadros a história de Brusque. Era só isso que eu tenho que dizer. Foi uma figura exemplar, dinâmica, e não foi fácil a vida dela, 9 filhos. Lembro que um dia, era pequena, dizia: puxa, o pão está acabando novamente, tem que fazer uma outra fornada de pão. E era assim 3, 4 vezes por semana, né? Então, é com muita saudade que a gente relembra o nome dela, e eu fico muito agradecida por esse ato de recordação à minha mãe. Convidamos a vir à frente a falar, a expressar, uma das representantes das nossas artistas que estão expondo hoje. Boa noite. Para mim é muito, fico muito feliz por estar aqui, estar com essas mulheres todas, porque eu não tenho dúvidas que somos nós que estamos mudando essas novas, trazendo essas novas regras de viver. Acredito que a mulher finalmente começou a mostrar sua intensidade e está revelando realmente que aquilo que por um bom tempo deu certo, acredito que agora a gente está tendo que deixar claro que não está mais funcionando, né? Eu acho que agora nós estamos pensando que precisamos voltar a ser humanos, né? Porque a gente já atingiu um grau de tecnologia suficiente. Eu acho que o feminino está aí nesse momento para isso, para trazer de volta essa coisa humana que o ser humano, no afã de buscar tecnologias, foi perdendo. Então, ser homenageado hoje, né, com essas mulheres é também trazer desde a história até o que se projeta para o futuro, né? Algumas novas meninas que estão aí, como a Bianca, por exemplo, né? Uma nova artista que nasce aqui com a gente, pelo menos bem a público, né? Porque no privado ela já trabalha com isso de um jeito muito legal. Não vou poder falar de cada uma em especial, mas todas do seu jeito, a sua maneira, trazendo um olhar peculiar. E eu penso que essa peculiaridade é que começa a fazer parte desse novo mundo que a gente está entrando agora. Eu queria, eu já pedi permissão a elas e fazer uma homenagem a uma das mulheres que está aqui, mas não está, que se foi para outro patamar ontem e hoje ela foi cremada, mas que é uma mulher que foi muito importante para muita gente nessa cidade, para tantas outras mulheres, como homens, como crianças. Uma pessoa que, além de amiga, irmã, uma pessoa que eu admiro muito, vou continuar admirando, e que deixou a sua cota de alegrias e reflexões para todo mundo. Eu chamaria a Liese e a Pati para vir aqui comigo, e a gente vai ler 3 poemas dela, que é a Angélica Miranda. Nós lançamos o livro dela aqui, via hiato. No ano passado, ela esteve presente. E hoje, ontem, ela resolveu que ela vai ficar em outro lugar, né? E de lá ela vai nos olhar. Eu vou ler um, depois eu passo para vocês. Crisálida, necessito de léguas de fé. Vejo como repartes as abelhas no jardim, a matéria das horas, como repartiste os pães e os peixes. Reparte meu corpo, Senhor, e deixe mais leve subir. Não consigo. Vou sortear. Ó, sorteei uma imagem tua. O mal que a vida nos faz
É não saber separar os nadas. Vamos sortear também, já que tudo dela é lindo, né? Nervosa, vou tirando da bolsa as informações que me restam. O batom, o espelho, o convite da festa. E sempre o anjo sem o rosto, só costas, que espia pela floresta e pergunta: trouxeste a resposta? Convidamos a senhora Ana Maria Leal para uma homenagem. É o seguinte, boa noite a todos. Essas flores são da minha casa e é para prestar, assim, uma pequena homenagem nossa para a família das grandes artistas visuais que se foram, mas que deixaram aqui um grande legado. Então, vou oferecer ao casal aqui, né, para vocês. E esse aqui, gente, todas as expositoras aqui da casa mereciam ganhar um buquezinho simples desse. Mas como não deu para fazer para todas, então sorteei. Quem recebeu no bilhete você ganhou? Você ganhou as flores. Senhoras e senhores, damos por aberta então a exposição desta noite. Vocês viram então aí a exposição que foi feita aqui na Casa de Brusque. E claro que eu não podia deixar de falar com o responsável pela Casa de Brusque. Como é que foi gerenciar toda essa exposição? Porque foram muitas mulheres para se debater, né? Mas elas foram maravilhosas. Elas cuidaram de tudo. Tivemos uma comissão organizadora, a artista Vânia Gevaer, a Elizabeth Bonatelli e Ana Maria Leal, com a colaboração do professor Aldonei. E essa equipe, juntamente com as 14 expositoras, trabalharam durante esse mês para que esse evento pudesse acontecer da forma melhor possível, como está realmente acontecendo neste momento. Vamos aproveitar aí o momento, vamos convidar o pessoal aí a conhecer a Casa de Brusque, que é um pouco esquecida pelos próprios moradores aqui da nossa cidade, né? Sem dúvida. A exposição desta noite tem como denominação A Casa é Delas, mas isto é um simbolismo mais artístico, porque a Casa de Brusque, na verdade, é a casa dos brusquenses. A Casa de Brusque é o local onde está guardada, preservada a história da nossa cidade e do nosso povo. Desde os primeiros documentos que foram redigidos, manuscritos, pelo Barão de Schellenburg, que foi o fundador da nossa cidade, aqueles relatórios que ele mandava lá para a antiga Desterro, hoje Florianópolis, esses relatórios e os demais estão aqui guardados e contam a cada semestre a história da nossa cidade. Portanto, a Casa de Brusque é realmente a casa do povo brusquense, é a casa da nossa história. O importante que o senhor falou aqui é dos brusquenses, mas também aqueles que vieram
de outras cidades, de outro estado, de outros países, que queiram conhecer um pouco da nossa história, eu gostaria que vocês viessem aqui conhecer essa bela casa. Tudo que aconteceu, nos fatos históricos, fotos, documentos. Tem até interessante, eu sempre falo quando eu faço menção da Casa de Brusque, a Caleça aqui está a nossa Caleça. Claro, claro. A Caleça, durante muito tempo, levou para a terra do silêncio, para o sepulcro, parte da história que cada um deu para formar o nosso processo histórico. Então, ali está uma peça de museu. Mas, como eu disse, além dessas peças museológicas, nós temos um acervo de mais de 5.000 fotos antigas da nossa cidade. Essas fotos contam a história, porque nós podemos ver como era a Praça Barão de Xenemburg no ano de 1900, como era o nosso rio no ano de 1900, sem a ponte ainda, e temos hoje como comparar com o que era Brusque naquela época. Nós temos também outro instrumento muito importante para se conhecer o nosso passado, que são os jornais antigos. Desde o primeiro jornal publicado em Brusque, a Casa de Brusque mantém, primeiramente em alemão. Quem tem essa capacidade, não é, de poder ler em alemão, pode ler o primeiro número da Gazeta Brusquense, que era Zeitung, em alemão. Depois, os jornais em português, já em língua portuguesa, a partir de 1914. Todos estão guardados aqui na Casa de Brusque. Portanto, quem é brusquense e ser brusquense, como eu, não significa necessariamente ser nascido aqui em Brusque. Ser brusquense é quem aqui vive, quem aqui chega para viver nesta terra. Portanto, esse sentido amplo de brusquense, estão todos convidados para vir conhecer a Casa da História de Brusque, que está aberta todos os dias para visitação. Quais são os horários e dias de visitações? De manhã, a partir das 8 horas, até meio-dia. E da 1 hora até as 5 horas. Então tá aí, ó. Não deixe de visitar e conhecer a história de Brusque na Casa de Brusque. E com isso, nós se despedimos dessa bela exposição, que é a Casa da... É a Casa do Povo Brusquense. E a casa, hoje, essa casa em Chaimel, é delas. Mas todos estão convidados para aqui vir visitar essa bela exposição. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa programação, então.